Bom dia. Bom dia. Agora está melhorando. Que tenhamos um bom dia. Deus chega sempre para nós, nas manhãs da nossa vida, depois de uma noite dormida, às vezes bem ou não tão bem assim. E Ele chega para nós e diz: por favor, fica um pouco em silêncio agora. Eu vou dizer para você, bom dia. Ele diz para nós, tenha um bom dia. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é a saudação do Senhor para nós, no dia a dia das nossas vidas, mesmo com as nossas fragilidades, com as nossas limitações. Deus chega com graça, com amor e com misericórdia, dizendo: você é importante no meu reino. Você é um colaborador, é uma colaboradora. Nesta manhã, gostaria de saudar o nosso presidente do Conselho, o Bispo João Carlos, também todos os demais colegas do Colégio Episcopal, a bispa, bispos e também a assessoria, está dando esse apoio tão extraordinário para nós, as delegações das igrejas irmãs conosco, participando nesta manhã, eu diria, deste momento histórico, deste conclave, quando estaremos sob a graça de Deus, dentro, porque no episcopado, no presbiterato da igreja, muitos são chamados e poucos são eleitos. Então, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Nós temos quase 1000 candidatos, portanto, apenas 8 vagas. E eu diria, irmãos e irmãs, nesta introdução, que numa outra circunstância, eu não estaria aqui neste púlpito. Eu estaria no banco de reserva, aguardando a manifestação do Concílio Geral com relação à reeleição. Mas agora eu estou aqui livre para pensar, livre para refletir com a nossa igreja, a caminhada. Já passei o período probatório. E agora a gente pode conversar. E eu gostaria, para essa conversa pastoral, usar um texto que tenho lido, relido, falado por muitas vezes, com muitos enfoques e posicionamentos os mais diversos possíveis, que é exatamente um texto que é um começo importante no ministério do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 11. A congregação colocar-se-á em pé para a leitura da palavra de Deus, aqueles que puderem. Porque, segundo o bispo Lockman, os metodistas leem a Bíblia em pé e com o coração aberto. E a palavra do Senhor aqui é uma palavra norteadora.
porque está falando sobre a ação missionária, Deus escolhendo homens e mulheres para a sua vinha. E o texto de Lucas 5, a partir do versículo 1, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então se fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca fizeram admiração, e se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o seu sócio. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens, pescadores de pessoas. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nosso Pai querido, que palavra, que plataforma para a nossa igreja. Ó Deus, que Tu possas agora instruir os nossos corações, a fim de que esta palavra viva e eficaz, ela possa realizar uma grande transformação no nosso ser, tanto na nossa vivência de testemunho pessoal, testemunhando os sinais da graça, mas na vida da comunidade de fé e serviço. Que o Espírito Santo possa dar à nossa igreja, neste momento de reflexão, as diretrizes para a caminhada cristã. Nós oramos e abençoamos o povo de Deus, tanto o povo que está aqui, aqueles que estão lá na tenda, aqueles que estão ligados na internet, com graça, com amor e com misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se os irmãos e as irmãs. Eu acredito, irmãos e irmãs, que todos nós que passamos pela escola dominical temos clareza desse texto, desse recorte bíblico. Até mesmo as crianças na escola dominical cantando a importância dos pescadores do Mar da Galileia. Este é um começo importante na vida de Jesus. O momento que Jesus seleciona uma equipe para o exercício do discipulado. Não vamos aqui tecer comentários mais amplos, mas Jesus escolhe o lago de Genezaré. Pessoas simples,
porque somente as pessoas simples compreenderão o mistério da graça de Deus. Jesus escolhe pessoas do dia a dia, machucadas pelo sistema de exclusão. Porque sempre um pescador foi excluído. Na história, até hoje. Porque há multinacionais explorando a pesca. E neste ambiente doméstico, Jesus constrói a sua plataforma, chamando, evidentemente, homens e mulheres para a sua obra. Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, uma análise bíblica mais profunda, nós vamos perceber que este eixo do chamamento missionário de Jesus, ele percorre todo o Evangelho. Só darmos uma olhadinha lá em João 21, a pesca também maravilhosa, após a ressurreição de Jesus. Jesus reenfatiza o primeiro chamado, após a sua ressurreição. Quando ele recoloca para os seus discípulos a plataforma inicial do chamamento no lago de Genezaré. Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, dentro deste texto, eu gostaria de sinalizar, de sublinhar com vocês alguns sinais importantes desta plataforma. É mais do que um texto, é mais do que um recorte, é uma plataforma de vida. Eu diria que o primeiro sinal da graça aqui, que é o mais importante, é o chamado de Jesus. O Deus que nós cremos é um Deus que chama todas as pessoas, com dons, ministérios, com frutos. Dentro do projeto de Deus não há exclusão, todos e todas são importantes. Este é o eixo missionário. Aí está o maior sinal da graça de Deus. Nós somos chamados, escolhidos por Deus para uma grande obra. E esta obra não é exclusividade episcopal, pastoral, é do povo de Deus, porque nós também somos do povo de Deus. E nesse sentido, o aparecimento de Jesus, após a sua ressurreição, nós temos um mandato muito importante, quando ele disse para aquelas pessoas que estavam trancadas numa casa, com medo dos judeus, ele disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a alma do texto, em relevo, qual é? Eu vos farei pescadores de pessoas. Vocês são importantes, vocês são os meus representantes do mundo. Vocês são os meus discípulos, vocês são as minhas discípulas. Não há espaço para categorias na igreja. Todos fazemos parte do corpo de Cristo, com dons, ministérios. Nós não podemos privatizar os dons e os ministérios na vida da igreja. Não é exclusividade de um grupo. Deus compartilha dons e ministérios para todas as pessoas. Então aqui está o grande sinal.
Todos nós somos chamados por Deus. Esse é o sinal da graça. Esse é o carisma de Deus na nossa vida. Esta é a imagem de Deus na nossa vida. Nós somos importantes. Mas aqui, irmãos e irmãs, agora o chamado de Deus, o envio de Deus, implica em algumas coisas. Vamos ver aqui. E o texto diz que nesta experiência daquela embarcação, o sinal de barcos parados. Qual é a imagem que isso pode trazer para nós? No mundo que nós estamos vivendo, que o ativismo tomou conta de todos nós, pode dar a impressão de preguiça. Porque nós precisamos fazer alguma coisa. Irmãos e irmãs, eu vou fazer aqui uma confissão. O bispo também tem pecados, e muitos, né? Quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu dedicava mais tempo às pessoas. Hoje eu dedico mais tempo à internet para administrar pepinos. E a internet joga em nós um grande ativismo. Achamos que o mundo inteiro está falando aquilo que alguém enviou uma mensagem para nós. E nós vamos numa crise. Nós estamos quase num processo de esclerose na vida da igreja. Fala, Senhor. Então, irmãos e irmãs, e quando caminho nas igrejas do interior, nos congressos, até um cântico, diz assim: a igreja não pode parar, o bispo não pode parar, o bispo precisa parar, a internet precisa parar. Nós precisamos parar para ouvirmos a voz de Deus. Porque os corredores têm sido a nossa diretriz. A igreja precisa parar. Eu lembro-me que li certa feita, eu acredito, antes de contar aqui, que os barcos das 6 regiões eclesiásticas e os 2 barcos das regiões missionárias e o barco, eu diria, das instituições, o barco dos ministérios da igreja estão parados aqui na capital federal, no Planalto. Não no princípio de inatividade. Nós estamos aqui com os barcos parados, analisando a nossa caminhada percorrida nos últimos anos, para o momento de rever os nossos procedimentos. Um momento de abastecimento. E um sábio, ele conta a seguinte experiência. Havia um grande centro de eventos que ele era muito requisitado, porque tinha uma peça de cristal. No entanto, o grande desafio era manter aquela peça de cristal no seu devido lugar, ninguém podia mexer, um valor econômico, financeiro, de marketing muito importante naquela instituição de eventos. É como aquele cristal que nós temos nas nossas igrejas, que ninguém pode pôr a mão. Não é isso mesmo? Temos alguns cristais nas nossas igrejas. Não é isso? Tem alguns cristais na nossa igreja.
E diz a história que o sábio, vendo aquela situação de divisão, o cristal estava dividindo todo mundo. O funcionário ia embora porque punha a mão no cristal. Ó, tem que ficar aqui, cuidado, vamos fazer um seguro. Né? O sábio chegara com a sua bengalinha, e quando ele chegou naquele cristal, quebrou o cristal. Aí todo mundo admirado, né? Sábio é sábio, né? Não vamos discutir com o sábio, né? Disse o seguinte: agora todos podemos pensar a mesma coisa. Agora temos liberdade para pensar. Irmãos e irmãs, nenhuma região aqui é cristal. Todos nós somos metodistas. E neste ambiente secular, precisamos pensar coletivamente o nosso projeto de vida e de missão. Ontem foi um momento apocalíptico para a igreja. Precisamos pensar no projeto de forma coletiva, a fim de que a igreja possa avançar corajosamente neste país. A igreja precisa parar para pensar o seu projeto, para voltar à comunidade devidamente madura para cumprir o mandato de Jesus Cristo, que envolve a totalidade da vida. Os barcos estão parados. Nós estamos avaliando a caminhada da igreja metodista nos seus diferentes ministérios. Estamos projetando a igreja que daqui a alguns dias estaremos colocando esses barcos no mar da vida. Mas também, irmãos e irmãs, é muito importante que nós tenhamos esta igreja unida, levando em consideração os dons, os ministérios e uma configuração cultural num país com vários Brasis. É claro que nós estamos aqui padronizando. Isso é pecado, padronizar. Porque o Espírito Santo de Deus não está padronizado. Nós que, às vezes, queremos padronizar o Espírito Santo. Mas nas diferentes culturas desse país, a nossa igreja precisa ter um projeto impactante. Todos nós falando a mesma linguagem, a despeito da nossa diversidade de dons e ministérios neste grande país. Mas também, irmãos e irmãs, aqui uma segunda lição, um segundo sinal. Barcos parados para o momento de dar uma olhadinha como está a coisa, né? O segundo sinal, a lavagem, conserto. Diz assim, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou não temos nada para consertar? Quais as áreas na vida da igreja que estão precisando de conserto? Às vezes nós queremos fazer. Estamos fazendo. Mas estamos transformando? Estamos mudando? Estamos evangelizando? Ou a evangelização é um discurso?
Quais as áreas da nossa vida pessoal? Aqui é importante a gente sublinhar isso. Quais as áreas na vida das nossas igrejas, das nossas configurações administrativas que estão precisando de uma lavagem, de um conserto sob a graça de Deus? Ou nós vamos sair desse concílio achando que está tudo legal, tudo maravilhoso e nós não precisamos consertar nada? Ou vamos ter uma igreja de concílio e uma igreja de corredor? Decidimos aqui e fazemos diferente lá fora. Como fica a nossa unidade, como o bispo Raul disse para nós? Porque às vezes estamos fazendo com as mãos, mas estamos desmanchando com os pés. E às vezes a nossa leitura estatística da igreja é uma leitura comprometida. Vamos olhar quantos estão deixando a igreja. Quais as razões? A porta do fundo está muito aberta. Inclusive a porta pastoral. Momento conciliar é um momento que nós precisamos da lavagem do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos consertar as nossas redes. Senão os peixes vão sair. Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, numa sociedade que nós estamos vivendo com tanto autoritarismo, né? A gente tem percebido, né, que a indisciplina pessoal e comunitária é uma marca. Cada um tem o seu projeto. Não é verdade? A indisciplina. Eu estava conversando com um rapaz, né, depois de uma moça, e ela olhou para mim e disse: bispo, eu não aceito a nomeação pastoral. Disse: minha irmã, você está no lugar errado. Procura outra igreja, irmã. Que igreja metodista? Você nem começou ainda. Quer dizer, bebê já está dizendo ao bispo que não vai aceitar a nomeação pastoral? Cria juízo. Irmãos e irmãs, nós precisamos consertar as redes, começando lá na igreja local. Que aqui nós criamos lá, na igreja local, o nosso quartel. É claro que não acontece na igreja metodista. Precisamos lavar as redes. E ontem a pastora Joana, sempre cutucando com vara curta, né? Ela perguntou ao bispo, né? Mas, bispo, canonicamente, a eleição de bispo é sem debate, né? Sem indicação. Aí eu brinquei com ela: os debates estão correndo no corredor. Irmãos e irmãs, a gente precisa ser mais transparente, mais honestos. Os debates estão correndo. Por que a igreja não muda a legislação? Nós não podemos permitir que uma igreja trabalhe com fundamentos falsos. Vamos ter um processo justo, honesto, participativo, democrático. É somente uma igreja como a nossa que tem 900 candidatos, nem a igreja católica.
Mas tem mais, irmãos. Aguente um pouquinho aí. Nós precisamos de uma igreja, irmãos e irmãs. Precisamos de uma igreja humilde. É um governo episcopal, pastoral, não autoritário. Mas nós precisamos recuperar no governo episcopal a mística pastoral. Não há dúvida que a igreja reconhece no bispo, na bispa, o poder burocrático. E isso me machuca muito. O poder institucional. Agora é bispo, não é bispo. Isso é muito complicado. O bispo tem que ser entendido como uma pessoa que tem um carisma na vida da igreja. Um carisma do Espírito Santo para a obra. E não um carisma somente institucional. Mas também, irmãos e irmãs, dentro desta plataforma, há um outro ensino que nós precisamos trabalhar. O sinal do ensino e do discipulado. Fortalecer a educação cristã. Interessante que observem aí o texto bíblico, que depois desse momento dos sinais dos barcos parados, o momento da lavagem, né? Diz o texto, assentando-se, ensinava no barco as multidões. Consequência. Nós precisamos de uma igreja que possa ter mais ensino, porque nós estamos vivendo hoje uma grande maturidade espiritual. Porque ser crente é coisa bonita. É bonito colocar a cruz metodista no peito. Mas é difícil viver a cruz de Cristo. Neste país a religiosidade está em alta, mas as igrejas estão em crise. E este é um grande furo da rede. O ensino, o discipulado, a capacitação. Um discipulado que possa ter as marcas referenciais do reino de Deus, de Jesus, que é o nosso modelo de vida e de missão. Ou nós estamos tirando o evangelho da igreja? Ou não tem mais valor as bem-aventuranças? A compaixão, a misericórdia, a humildade. Nós não entendemos mais as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos ensinar. É muito bom, né, a decisão que nós tomamos hoje. Mas ainda ela não tem aplicabilidade. Porque nós precisamos enfrentar os pastores, as pastoras. Eles são os nossos agentes das igrejas locais. Os leigos, as leigas, lideranças da igreja. Porque muitas vezes, cada igreja tem o próprio sistema. E muitos já lembram do bispo somente na hora da nomeação episcopal. É claro que não acontece conosco. Mas, irmãos, depois do ensino, qual foi a orientação dada por Jesus?
agora, sob a tua palavra, lançaria as redes. Nós não lançamos as redes no vazio, nos nossos improvisos. Nós lançamos as redes sob a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela precisa florescer na vida da igreja. Precisamos de mais palavra, precisamos mais do reino de Deus. E aqui, irmãos e irmãs, para não alongar-me, Jesus estava dizendo para aquela primeira comunidade, os primeiros discípulos, vocês precisam mudar de posição. A posição é a palavra de Deus. Sob a tua palavra lançarei as redes. Posição aqui não é privilégio, não é estratégia. Posição aqui é o reconhecimento do senhorio de Deus sobre todas as coisas. É esta a posição que a igreja precisa estar. É impossível, Deus, irmãos e irmãs, dentro da nossa comunidade, a gente trabalhamos dentro de um aspecto de uma igreja sem dons e sem ministérios. Nós precisamos de uma igreja que possa estar na posição dos dons e dos ministérios, a fim de que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento. Uma posição que possa agradar a Deus e nós possamos servi-lo com alegria e com singeleza de coração. Irmãos e irmãs, ninguém é obrigado a ser metodista. Mas se somos metodistas, temos que dedicar-se à igreja. Ninguém é obrigado a ser metodista. Mas se pertencemos a esta igreja, vamos amá-la. Vamos vivê-la. Vamos cumprir o nosso papel missionário neste país. Por fim, irmãos e irmãs, o sinal do ensino, o ensino depois do lançamento das redes, sobre a tua palavra, a palavra de Deus precisa ser a diretriz para a igreja. Depois que isso ocorreu, um sinal de ânimo. Não tenham medo. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos. Agora vocês serão chamados pescadores de pessoas. Vocês agora têm uma nova identidade. E a minha identidade. Se era difícil pegar peixe, agora é muito mais difícil pescar gente. Porque gente dá trabalho. Gente é complicada. Ou não é? Mas Deus gosta desta complicação, que é o ser humano. Por isso ele tem a mensagem de reconciliação, de paz, de amor, de comunhão. Ele insiste que nós somos importantes. E a igreja não pode perder a perspectiva das pessoas. Sinal de vocês precisam de alma. Vocês precisam do Espírito Santo de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E agora vocês vão mudar de posição. Vocês são pescadores de pessoas. Há uma nova identidade. E essa identidade é a identidade do Evangelho. Porque o Evangelho, como dizia meu pai analfabeto, ele cria, educa e salva. Por fim, irmãos e irmãs, o texto termina
no versículo 1, na minha análise. Talvez não seja a análise dos exegetas, mas na minha análise ele termina aqui. E aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus estava junto ao lago de Nazaré. O sinal da graça é a multidão, as pessoas. O sinal da graça não é a instituição, o concílio. Porque tudo que nós estamos fazendo, nós temos que levar em consideração a multidão. E a multidão continua apertando. O que a igreja está respondendo? Os metrôs estão aí, as filas estão aí, a violência está aí. Como a igreja está identificando com as multidões? Se nós reafirmamos que somos uma igreja, comunidade missionária a serviço do povo. Estamos olhando para as multidões, como Jesus olhou, vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Deus gosta de cheiro de gente. Deus não gosta de cheiro de estrutura. As estruturas precisam existir a serviço da missão e do reino de Deus, e elas precisam de conversão. E aqui, irmãos e irmãs, eu termino com uma palavra, duas palavras. Primeiro, de uma experiência que eu tenho tido, uma imagem que eu tenho usado ultimamente. Você sabe que depois dos 40, a vida começa na farmácia. A vida começa aos 40, na farmácia. Aí você tem um remedinho aqui, com dor nas costas, não é isso mesmo? Aí você vai ao médico, né, Bispo Marido? Tem que fazer um monte de exame. E um exame que os cardiologistas gostam muito é o exame de força. Vai fazer um exame de força, vamos ver como está o seu coração, como é que está a sua gordura, né? Vamos fazer um exame aí, que hoje nós falamos a esteira ergométrica. Eu estava, irmãos e irmãs, fazendo agora há 2 meses o exame ergométrico, e eu comecei a pensar, né? A enfermeira disse, agora o senhor começa devagarzinho. Depois eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu faço exame, todo ano, exame de esteira, né? Depois você vai subir o morro, depois você vai chegar no patamar 0. Depois ela diz, você caminhou tantos quilômetros com o tempo X. Irmãos e irmãs, eu acho que, com todo respeito, muitas vezes a igreja está na esteira ergométrica. Está caminhando na esteira ergométrica. E caminhar na esteira ergométrica atende os nossos apetites. Há igrejas que estão caminhando com os seus projetos na cadeira ergométrica. Deus quer que nós saiamos da esteira ergométrica e possamos caminhar nos caminhos da vida, junto ao povo. Porque a multidão continua apertando. Qual é a palavra, qual é o sinal de Deus para o nosso país, para o nosso povo e para a nossa igreja? Irmãos e irmãs, doutor Stanley John, que poderia ser o apóstolo metodista. Que poderia ser o apóstolo metodista.
porque ele tem a nos dizer. Ele foi eleito bispo da Igreja Metodista nos Estados Unidos e renunciou para continuar com o povo indiano. E na década de 30, um período muito difícil do nosso país, do mundo, né? O cenário mundial, ele pregou sobre Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fez a seguinte consideração num momento difícil. Ele disse que Deus nos deu um reino que era nada menos que a nova ordem definitiva para transcender a ordem atual e mudá-la. E nós nos convertemos em um curral, ao qual corremos em busca de refúgio, esperando que Jesus nos leve para o céu. É claro que Stanley Jones acreditava na escatologia. Mas nós não somos salvos para irmos diretamente para o céu. Nós somos salvos para salvar. Nós somos salvos para servir. E não para ficarmos no nosso curral, no nosso âmbito de conforto. Deus quer uma igreja missionária, porque a multidão continua apertando. E essa multidão precisa de uma palavra profética, pastoral, uma palavra de acolhimento, uma palavra de vida, porque eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Que nós, enquanto igreja, irmãos e irmãs, possamos investir na obra. E um pensador, que eu não sei o nome, ele disse que a única obra que tem garantia no futuro é a obra de Deus. Nesta, nós podemos investir, porque temos diante de nós o sinal da esperança e o sinal da ressurreição. Deus convida a nós, enquanto conselho: eu vos farei pescadores de pessoas. Que a nossa nova ordem possa direcionar os encaminhamentos desse concílio. Deus seja louvado. Amém.